Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Está escrito assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses. Vamos falar a verdade, 3 meses é um tempo extremamente curto, não é? Você vê, a gente já está em fevereiro, o ano começou ontem. Quer dizer, daqui a pouco é 3 meses. Ficou 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa, assim seja. Amém? Mas o que Obed-edom fez para que em um tempo tão curto Deus abençoasse a vida dele? Nós já sabemos que a arca representa a presença de Deus. A presença de Deus estava ali. Mas será que só a presença de Deus resolve o problema de qualquer pessoa? Eu vou te provar que não. Eu vou te provar que nós precisamos aprender o segredo de Obed-edom. Porque se você entender o segredo de Obed-edom, assim como em 3 meses ele teve a solução do seu problema, você também vai ter. Assim como em 3 meses ele se viu com seus problemas resolvidos, você também vai ver. Só que há um segredo aqui. Porque uma coisa é a presença de Deus, e outra coisa é a bênção de Deus. Eu, por exemplo, conheço pessoas que têm a presença de Deus na vida delas. Mas não é porque elas têm a presença de Deus que elas alcançaram a bênção de Deus. Não é porque ela é uma pessoa às vezes até cheia da presença de Deus que ela viveu a bênção de Deus. Você precisa aprender não só a atrair a presença de Deus, mas como também tomar posse da bênção de Deus. Daquela bênção que enriquece e que não acrescenta dores. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? A gente tem que descobrir o segredo de Obed-edom. Porque aqui está dizendo: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Você crê que Deus em 3 meses abençoou a vida de Obed-edom? E você crê que em 3 meses Ele vai abençoar a sua vida? Então desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido a você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer e a orientar o seu coração nessa noite. Por que Obed-edom em 3 meses ele estava com a solução de todos os seus problemas? Pode ser que alguém diga: pastor, porque a arca estava ali. E a arca representa a presença de Deus. Porém, se nós lermos com mais atenção o versículo 11, nós vamos identificar 2 momentos distintos no mesmo versículo. Primeiro nós vamos notar a presença de Deus, uma pausa, porque o ponto e vírgula é um momento de pausa, e depois nós vamos ver a bênção de Deus. Vamos ler de novo observando isso, versículo 11.
E ficou a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. Ponto e vírgula. Há uma pausa. Quer dizer, a presença de Deus estava ali. Mas note que a bênção de Deus, ela está manifestada depois da presença. Pois diz aqui, continua lendo, mesmo versículo. E abençoou o Senhor. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Primeiro diz, a presença de Deus estava na casa de Obed-edom, 3 meses. Só que há uma pausa de raciocínio, uma pausa de pensamento. E aí em sequência vem, e a bênção do Senhor abençoou a ele e a sua casa. Então uma coisa é a presença de Deus e outra coisa é a bênção de Deus. Pastor, pode uma pessoa ela ter a presença de Deus e não ter alcançado ainda a bênção de Deus? Pode. E eu vou provar para você isso. Vou provar para você isso dentro da palavra. Só que para provar isso eu vou voltar 20 anos e 7 meses na história. Nós vamos voltar lá para 1 Samuel, capítulo de número 5. A gente vai voltar 20 anos e 7 meses. Eu não vou ficar lendo toda a história para você, porque senão a gente vai passar até a meia-noite aqui falando da Bíblia. Mas eu vou contar a história e você vai ler tudo isso que eu estou falando em 1 Samuel 5. No tempo que nós voltamos 20 anos e 7 meses atrás, do momento que a arca foi para a casa de Obed-edom, Israel ainda não tinha um rei. Saul ainda não era rei. E a terra era regida pelos sacerdotes. Israel era regida por um sumo sacerdote chamado Eli. E Eli tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. Eli era um homem temente a Deus. Só que nós não podíamos dizer a mesma coisa dos seus filhos Ofni e Finéias, porque eles eram homens prostitutos, que se prostituíam à porta da casa de Deus. E além disso, eles eram ladrões, porque quando o povo trazia o sacrifício para Deus, e se colocava o sacrifício na panela do holocausto, vinha o servo de Ofni e Finéias com um garfo parecendo um tridente. E aí você entende por que o diabo, ele tem aquela figura do tridente na mão. Ele vinha com aquele tridente, e ele dizia: eu vim pegar a carne do sacerdote. Aí o homem que estava preparando o sacrifício dizia: não, meu senhor, deixe queimar a gordura do holocausto, e depois pode pegar à vontade. E ele dizia: não, se você não der a força eu tomarei. E aí pegava o tridente, enfiava na panela, e tirava o melhor do sacrifício para Ofni e Finéias. Eli ouvia tudo o que falavam dos filhos dele, mas ele era conivente. Pastor, mas ele não era um homem de Deus? Ele era. Só que como está escrito, se você sabe o bem que tem que ser feito, e não o faz, você comete pecado. Quer dizer, Eli ouvia a má fama dos filhos, e o que ele fazia? Chamava os filhos e dizia: não é bom o que eu ouço do povo a respeito de vós. Só que ele não tomava nenhuma atitude. Quer dizer, ele dizia: filhos, não façam isso. Mas quando colocava a parte da vitela gorda na mesa, ele estava lá comendo junto com eles. Quando colocava: filhos, vocês não podem fazer isso. Mas quando colocava lá o pernil na mesa, ele estava lá comendo junto. Por isso que ele estava gordo. A Bíblia diz que ele estava gordo, obeso, porque ele também estava indiretamente desfrutando do roubo dos seus filhos. E o que acontecia? Ofni e Finéias eram os cuidadores da arca de Deus. Eram eles que cuidavam da arca de Deus, que cuidavam da presença de Deus.
Aí um dia teve uma guerra. Os filisteus se levantaram contra o povo judeu. Aí o povo se ajuntou para a guerra. E o que aconteceu? Israel perdeu. Aí os israelitas olharam e disseram: por que nós perdemos essa batalha? O que está acontecendo? O que deu errado? Aí um da multidão disse: eu já sei o que deu errado. A arca não foi trazida para o campo de batalha. Você sabe que a arca era levada para o campo de batalha? Porque aí dava certeza para o exército que Deus era com eles. Aí eles disseram: vamos pedir a Ofni e Finéias para que tragam a arca. E aí mandaram um mensageiro, foi lá no templo, chamou Ofni e Finéias. Eles pegaram a arca e foram correndo para o campo de batalha. Quando a arca chegou, foi um júbilo só. O povo de Israel vibrava, jubilava, gritava: agora nós vamos vencer, agora a vitória é nossa. Eles estavam jubilosos, o júbilo era tão grande, a voz de júbilo, que diz a palavra que se ouviu o júbilo deles lá no arraial dos filisteus. Os filisteus começaram a ouvir aqueles gritos de júbilo, e aí começaram a dizer: mas que povo que perde uma batalha e fica feliz? Aí um disse: não, é porque a arca do Senhor deve ter chegado no arraial deles. A presença do Deus de Israel chegou no arraial. Quando um disse isso, o coração dos filisteus se derreteram. Eles começaram a dizer: e agora estamos perdidos. O Deus de Israel está no arraial. O Deus de Israel vai prevalecer contra nós. E eles começaram a desmaiar os seus corações. Quer dizer, eles esqueceram do triunfo que tiveram, porque a presença de Deus estava com o arraial de Israel. Só que um deles olhou e disse: filisteus, nos esforcemos hoje para não nos tornarmos servos do povo israelita. E aí eles foram para a peleja. Só que Ofni e Finéias não tinham mais a presença de Deus. Quer dizer, eles tinham uma arca, uma caixa, mas a presença de Deus não estava com eles. E sabe o que aconteceu? Israel perdeu no campo de batalha. Israel perdeu, foi humilhado, voltou humilhado. Ofni e Finéias foram mortos no campo de batalha. E os filisteus levaram a arca como um prêmio para Gate. Eles levaram a arca como um prêmio. Eles foram jubilosos: vencemos o Deus de Israel. Olha aqui a prova, estamos com a arca conosco. E eles levaram então para a terra dos filisteus a arca. Levaram a presença de Deus lá para a terra deles. E aí eles entraram no templo de Dagon, que era o deus pagão que os filisteus serviam. E aí colocaram a arca diante de Dagon e disseram: está aqui, ó poderoso Dagon, tu que nos deste vitória sobre Israel, está aqui o prêmio, o nosso troféu, a arca. E colocaram ali no templo de Dagon, diante do deus Dagon, do deus pagão Dagon. Aí eles foram embora para suas casas, felizes, contentes. No dia seguinte eles acordam, abrem o templo de Dagon e eles têm uma surpresa. Sabe o que eles encontram? A estátua, tinha uma estátua de madeira dentro do santuário do deus Dagon. E eles colocaram a arca de frente dessa estátua. Eles entram e a estátua está caída no chão, de rosto no chão, de frente da arca. Eles olham aquela cena: o que aconteceu que a estátua caiu? E a estátua com o rosto no chão, prostrada, com o rosto em terra, diante da arca. E eles olharam e disseram: mas o que é isso? Pegaram a estátua, levantaram, colocaram no lugar. Talvez pensaram: pelo jeito não estava muito bem calçada a estátua, vamos cimentar aqui, vamos chumbar ela aqui no chão, para nada tirar ela daqui. Aí foram dormir. No dia seguinte eles abrem o templo e eles levam um susto. Sabe o que eles encontram? Um toco de madeira. Como assim, pastor? A cabeça de Dagon decepada,
os braços decepados e só um tronco de madeira na frente da arca. Quando eles viram isso, foram tomados de um medo, de um pavor, porque não tinha como ninguém entrar ali dentro, estava fechado, estava cerrado. Eles, apavorados, começaram a olhar uns para os outros: o que é isso que está acontecendo? O terror veio sobre o arraial dos filisteus. O que é isso? E aí diz a palavra, eu vou te dizer porque está escrito na Bíblia, diz a palavra que Deus enviou vergonha sobre o arraial dos filisteus. Pastor, como assim Deus enviou vergonha? Sabe o que Deus fez com todos os homens filisteus? Todos os homens começaram a sofrer de hemorroidas. Deus trouxe vergonha sobre o arraial. Quer dizer, aqueles homens valentes, poderosos, armados até os dentes, começaram a sofrer com dores lá no... Ai, hemorroida. O que é isso? Por que nós estamos assim? Os homens ficaram fracos, debilitados. Aqueles homens valentes começaram a se sentir humilhados. E um olhava para o outro com vergonha, né? Porque um tentava disfarçar daqui, o outro disfarçar de lá, mas estava todo mundo sofrendo com o mesmo mal. Todo mundo sofrendo com a mesma situação. Aí eles chamaram os seus sacerdotes, chamaram os seus adivinhos e disseram: vocês precisam nos ajudar. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo conosco. Primeiro, nosso Deus Dagon foi martirizado, e agora todos nós estamos sofrendo com hemorroidas. O que é isso? Aí os sacerdotes olharam e disseram: bom, pode ser duas coisas. Pode ser simplesmente casualidade, pode não ser nada, como pode ser o Deus de Israel colocando a mão sobre vocês. Mas como que nós vamos saber isso? Como que a gente vai saber? Está lá em 1 Samuel 6, tudo que eu estou te contando aqui. Como que nós vamos saber isso? Aí eles disseram: pegue 2 vacas que acabaram de dar cria. Pegue 2 vacas que acabaram de dar cria. Pegue a arca do Senhor e coloque numa carroça nova. E amarre a carroça nos 2 bois, nas 2 vacas que acabaram de dar cria. E aí você solta as vacas. Porque você sabe que quando a vaca acaba de dar cria, ela quer ficar junto da cria. Então ela fica rodando e procurando onde a cria está. Ela fica rodando e procurando a cria. Ela fica procurando onde que a cria está, onde que a cria está. E ela chora, ela berra, procurando a cria. Aí ele disse: se vocês soltarem as vacas e elas começarem a andar em círculo, é casualidade, é por acaso, alguma bactéria que veio aí, e aí atacou o arraial. Mas se as vacas forem chorando e andando em linha reta para Bet-Semes, andando em linha reta, chorando e andando em direção a Israel, pode ter certeza que é a mão de Deus que está fazendo isso com vocês. O ímpio falando isso, o ímpio. Os sacerdotes de Dagon, os adivinhos. Aí o povo disse: vamos fazer o que eles falaram. Pegaram 2 vacas que acabaram de ter cria, amarraram a carroça nelas, colocaram a arca dentro, e aí soltaram as vacas. O que as vacas fizeram? Foram direitinho para Bet-Semes, indo em linha reta, chorando. As vacas choravam pelos seus bezerros, mas elas iam em linha reta, e foram indo para Bet-Semes, que eram os ermos de Israel. Quer dizer, os filisteus, eles estavam sofrendo. A presença de Deus não estava no meio deles? Estava, mas eles estavam sofrendo com a presença de Deus ali. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a abrir mão da sua religiosidade, da sua crença pagã, para servir o verdadeiro Deus. Você acha que não tem gente assim? Tem gente que ela até
percebe a presença de Deus, mas ela não abre mão da sua religiosidade, ela não abre mão dos seus pensamentos, porque ela pensa: pastor, mas isso é uma tradição da minha família. Pastor, mas isso eu recebi de meus pais. Se eu fosse falar de tradição para você, a minha família italiana, era para eu ser um católico apostólico romano de pé roxo ainda. A verdade é essa. A verdade é essa, ainda de pé roxo, não só católico romano, de pé roxo ainda. Porque assim era a minha família, assim era. E tem muita gente assim, que ela não abre o coração para a presença de Deus, porque ela está apegada nos seus dogmas, ela está apegada nas suas crenças, e ela deixa a presença de Deus passar da vida dela, como o povo filisteu deixou. Só que aí chega em Bet-Semes, os homens de Bet-Semes estavam no campo, e aí eles escutam as vacas mugindo, e quando eles olham, dizem: aquelas vacas ali, aquela carroça puxando, quem está ali? A hora que eles olham, a arca está lá, a arca está em cima da arca, e é um júbilo. Os homens de Israel: a arca está voltando, a arca voltou. Mas lembra um detalhe? Não tem mais sacerdotes em Israel. Hófni e Finés morreram no campo de batalha. E Eli, pastor, Eli estava sentado numa cadeira, chegaram para ele e disseram: teus filhos estão mortos. E ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. Samuel ainda não tinha assumido o sacerdócio de Israel. Quer dizer, Israel está sem sacerdote. Não tem ninguém, nenhum juiz para julgar Israel. E aí os homens de Bet-Semes, eles pegam a arca, pegam a carroça, quebram a carroça, fazem uma fogueira, matam as duas vacas, queimam em holocausto, e aí pegam a arca, e eles têm uma ideia muito boba. Quer ver isso? Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo de número 6, versículo 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Quer dizer, não tem sacerdote, ninguém está olhando. Você dá uma espiadinha, né? Vamos dar uma espiadinha aqui. A hora que eles abriram, você achou muito a morte de Uzá? Lê quantas pessoas morreram aqui. Lê aqui, ó: 50.070 homens. 50.070. Você sabe o que é isso? Puxa, pastor, coitado do Uzá. A morte de Uzá não é nada perto de 50.070. E eu creio que é verdade por causa dos 70. Se fosse assim, uns 50.000, tivesse escrito aqui uns 50.000, a gente podia dizer que é um jogo de palavras, né? Ah, fulano disse. Quem disse? Ah, uns 50 que disse, né? Isso é palavra. Mas 50.070, número exato. 50.070 foram feridos. E aí o que aconteceu? Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? Olha o que eles estão dizendo: quem vai poder ficar na presença de Deus, esse Deus que é santo? Sabe o que representa os homens de Bet-Semes? Aqueles que querem a presença de Deus, mas não querem deixar os seus maus hábitos. Ele quer servir a Deus, ele quer a presença de Deus, mas ele quer continuar com aquela vida errada que ele leva. Ah, eu quero a presença de Deus, eu quero que Deus mude a minha vida, mas eu não quero deixar a vida errada que eu levo. Eu não quero deixar a vida errada que eu estou levando. Quero continuar com essa vida errada. Você está como o povo de Bet-Semes. Quer dizer, eles queriam a presença de Deus, só que eles não queriam andar em santidade, como Deus é santo. E aqui diz: quem poderá andar diante do Senhor, Deus santo? E a quem subirá desde nós? Em outras palavras, quem vai tirar essa arca daqui do nosso meio?
Quem vai tirar isso daqui? Porque eu não vou pôr minha mão nisso aí não. Quem vai tirar isso daqui? E enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir de vós, subir a vós. Quer dizer, leva ele embora. Aí eles pensaram: peraí, quem que vai levar isso aí? Nós temos um descendente de Levi aqui em Kiriat Jearim. Qual é o nome desse descendente, pastor? Está escrito aí, Abinadab, capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab. Abinadab era levita, ele era da tribo de Levi. No outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram até a... quantos anos, gente? 20 anos. Ô pastor, peraí. Se em 3 meses, Deus mudou a vida de Obed-edom, imagina a vida desse Abinadab, hein? Pastor, 20 anos, a arca na casa dele. Nossa, pastor, esse homem se tornou o homem mais rico de Kiriat Jearim. Esse homem deve ter se tornado o homem mais bem sucedido de Kiriat Jearim, hein, pastor? Você quer saber o que aconteceu em 20 anos na vida de Abinadab? Na vida dos seus filhos, que cuidaram 20 anos da presença de Deus. Você quer que eu te fale o que aconteceu na vida deles? Pastor, me conta. Eu quero saber. Nada. Como assim, pastor? É verdade, nada. Você pode ver, ficou 20 anos lá e ponto final. Não aconteceu nada. Nada. 20 anos a arca na casa de Abinadab. 20 anos a arca sendo cuidada por Eleazar. 20 anos os filhos dele ali cuidando. Uzá, Aiô, eram tudo filhos de Abinadab. Tudo lá. 20 anos, mas não aconteceu nada. Você quer que eu te fale por quê? Porque para Abinadab, e aqui é uma coisa importante, para Abinadab, para Aiô, para Uzá, para o seu outro irmão, Eleazar, para eles, a presença de Deus não era tão relevante assim. Você pode ver que tem muita gente assim, tem muita gente que a presença de Deus não é importante para ela. A presença de Deus não é importante. Ela está na igreja, ela está na presença de Deus, só que para ela já se tornou algo comum. Eu vou para a igreja hoje. Aí eu vou na igreja hoje, como se fosse uma coisa comum. Você já viu uma pessoa que nasceu na beira da praia, que ela cresceu vendo o mar? Ela olha para a praia, ela faz assim, ai, só de pensar areia grudando no corpo. Não, pastor, não. Eu quero uma casinha no campo. Eu quero uma coisa assim. Mas praia, eu cresci na praia. Cresci vendo praia. Quer dizer, ela não tem mais aquele deslumbrar, aquela, olha que paisagem linda, olha que lindo, olha que gostoso. Não, ela acha como se fosse uma coisa comum, uma coisa natural. Como se aquilo não fosse nada demais, somente mais um item na sua vida. Meu irmão, preste atenção, porque tem muita gente que tem a presença de Deus, mas não tem a bênção de Deus. E por quê? Porque ela já está tratando a presença de Deus como se fosse algo normal, como se fosse algo comum na sua vida. E a palavra de Deus diz que a nada tenhais por comum, principalmente o que é de Deus. Você sabe no que a bênção não está vindo na tua vida? Porque você não está mais tratando a presença de Deus com aquele mesmo carinho, com aquele mesmo amor, como no começo. Para você a presença de Deus se tornou comum.
Se tornou comum. E aí, como Abinadab, nada muda. Deus pode ficar 20, 30, 40, 50 anos com você e não vai mudar nada, porque para você a presença de Deus se tornou comum. Você precisa entender que a presença de Deus não é comum. Estar na presença de Deus é um privilégio que você esqueceu de valorizar. Pastor, mas como assim? Estar na presença de Deus é um privilégio que eu esqueci de valorizar. Quantos quiseram acordar hoje para vir à igreja, para ouvir a voz de Deus, e nem acordaram do seu sono, morreram, partiram, mas você teve a chance de estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e você acha que estar na presença de Deus é comum? Você acha que estar na presença de Deus é comum? É mais um encontro social. É mais um encontro social que eu estou tendo. É mais um dia para eu rever meus amigos. Por isso que a tua vida não está mudando. Você quer que a tua vida mude? Então comece a valorizar cada dia na presença de Deus. Você quer saber a diferença entre Abinadab e Obed-edom? Você quer saber por que em 20 anos Deus não fez nada na vida de Abinadab e em 3 meses fez tudo na vida de Obed-edom? Porque Obed-edom valorizou cada dia que a presença de Deus esteve na casa dele. Ele valorizou cada dia, cada momento que ele esteve na presença de Deus. Ele valorizou isso. E eu vou te falar, quando você valoriza estar na presença de Deus, Deus libera um milagre na sua vida. É assim. Você sabia que é assim? Pastor, é assim, é? Jesus disse, dai ser-vos-á dado. Ou seja, toma lá da cá. Você valoriza a presença de Deus. Valoriza cada dia que você está na presença de Deus. E Deus, Ele libera uma bênção para você, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Foram 90 dias. E olha que Obed-edom morava à beira do caminho. E quem mora à beira do caminho vê muita coisa estranha, não é? Quem mora à beira do caminho, pode ver, quem mora à beira do caminho, é cada situação que conta. É cada história que vê. Obed-edom morava à beira do caminho. Ele já viu cada coisa maluca passando pela porta da casa dele. Ele podia dizer, mais um maluco mandando pôr uma caixa dentro da minha casa, que depois ele vem buscar. Mas não foi assim que ele pensou. Quando disseram para ele, é a presença de Deus, ele valorizou cada dia que a presença de Deus esteve dentro da sua casa. Pastor, mas como que o senhor sabe que Abinadab e a sua família não valorizaram a presença de Deus, e por isso em 20 anos nada mudou na vida deles? Sabe como eu sei? Pela forma como o filho dele, Uzá, tratou a arca de Deus. Parecia uma caixa de fruta que ele estava querendo jogar em cima de uma carroça. Você já viu um caixeiro viajante levando caixa de fruta, verdura? Começa a sair do lugar e pega lá e joga. Joga aqui. Foi isso que ele fez. Colocou a mão na arca como se fosse uma caixa qualquer. E aí Deus feriu ele. Mas Obed-edom não. Ele valorizou tanto que o dia que Davi chegou e disse assim, Obed, eu vim levar a arca de Deus embora. Sabe o que ele fez? Ele disse, pode levar a arca, mas eu vou junto com a presença de Deus. Eu vou junto para a casa de Deus. E sabe o que ele foi ser? Obed-edom foi ser porteiro lá na casa de Deus. Pastor, mas esse homem é bobo. Onde já se viu isso? Deixou lá o campo que estava produzindo, deixou a casa que estava agora arrumadinha, deixou as vagas prenhas no pasto e foi atrás da presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus tem tudo. E sabe o que aconteceu?
10 gerações depois de Obed-edom foram abençoadas por Deus pela decisão dele de se manter na presença de Deus. Quem é você nesta história? Quem é você em toda esta história que eu te contei? Você é um dos filisteus? Não, pastor, eu já tenho minha religião, e eu não posso, não. O quê? Entregar minha vida para Jesus? De jeito nenhum, pastor, eu já tenho minha religião. Você está agindo como os filisteus. Ou você é como o povo de Bet-Semen, quer a presença de Deus, mas não está querendo largar as coisas erradas, não está querendo mudar de vida, não está querendo se consertar. Ou você é como o Abinadab, que acha que a presença de Deus é comum. Eu sou levita, sou pastor, sou presbítero, sou membro da igreja há 10, 20, 30 anos. Pô, pastor, o senhor está querendo o padre, ensinar o padre a rezar a missa? Que tem gente que pensa assim. Meu irmão, se você quer que em 3 meses Deus mude a sua história, valorize cada dia que você estiver na presença de Deus. Obed-edom acordava, antes de qualquer coisa, ele chegava ali perto da arca e dizia: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor está na minha casa. Obrigado, Senhor, por estar na minha vida. Obrigado por estar na minha família. Obrigado, Senhor. Seja grato, valorize cada dia que você estiver na presença de Deus. E posso te afirmar que se você valorizar a presença de Deus, do mesmo jeito que você está reconhecendo e valorizando a presença de Deus, Deus vai também abençoar você, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Olha o que Obed-edom foi. Obed-edom foi porteiro. Obed-edom, tudo da casa de Deus, viu? Ele foi porteiro, foi levita, cantor. Ele foi guardador da arca e tesoureiro da casa de Deus. Quer dizer, o homem, depois que a presença de Deus entrou na vida dele, ele só cresceu na presença de Deus. E a família dele prosperando, 10 gerações prosperando. Você já pensou isso? Pastor, o máximo que eu consigo contar é 4 gerações, né? Que seria o tataravô. 10 gerações, 10. Deus abençoando os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, até a 10ª geração de Obed-edom. Por quê? Porque ele valorizou a presença de Deus. Esse é o segredo. Quer a bênção de Deus? Eu quero, pastor, então valorize a presença de Deus. Não é porque uma pessoa tem a presença de Deus que ela tem a bênção. Porque às vezes a presença de Deus está lá, mas ela está tratando a presença de Deus como se fosse mais um item apenas na vida dela. Como se fosse mais uma coisa apenas na vida dela. Sabe o que Deus quer ver em você? Escuta aí, pega isso. Você já viu uma pessoa que nunca viu o mar? Quando ela vê o mar pela primeira vez, os olhos dela brilham. Ela vê aquela imensidão, ela olha. Deus quer ver esse olhar em você. Ele quer ver esse olhar, quando você entrar na presença dele, ele quer ver esse olhar de gratidão, esse olhar de maravilhado para com as coisas de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Vai chegar um dia que todos nós, sem exceção, vão bater na porta da nossa casa e vão dizer: viemos buscar a arca. Como assim, pastor? Porque do pó viemos e ao pó tornaremos. Todos nós.
E um dia não vai ser Davi que vai bater na tua porta, vai ser o próprio Deus que vai bater e vai dizer: olha, findou teu tempo. E eu vim buscar a minha presença na tua vida, que você vai voltar ao pó. Só que aí é que está a questão. Se você valorizou cada dia na presença de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Você vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, tudo bem, meu corpo, minha casa eu vou deixar, mas eu vou ser porteiro lá na tua casa. Eu vou deixar meu corpo, mas eu vou ser levita lá na tua casa. Eu vou ser tesoureiro lá na tua casa, Senhor. E o Senhor vai olhar para você e vai dizer: você valorizou cada dia que você esteve na minha presença. Então vamos embora, tem um lugar para você lá no céu. Vamos comigo, vamos lá para a eternidade ao meu lado, me adorando, me servindo para todo sempre. Está entendendo que a gente tem que valorizar aqui na terra a presença de Deus? Você valoriza aqui na terra a presença de Deus, aí você tem um lugar garantido lá no céu. Você tem um lugar garantido lá no céu, mas se você não valorizar as coisas de Deus nessa terra, que lugar você vai ter garantido lá no céu? Eu não sei se Abinadab teve um lugar garantido no céu. Eu não sei se Uzá teve um lugar garantido no céu. Mas eu sei que Obed-edom teve, porque eu vejo a história da vida dele e vejo um homem na casa de Deus. Vejo um homem entregue à presença de Deus, que valorizava em tudo o estar na presença de Deus. Mas a decisão tem que ser tua, não minha. Se eu pudesse, eu fazia todo mundo aqui ser Obed-edom. Se eu pudesse, eu forçava todo mundo aqui a valorizar a presença de Deus. Mas a decisão é tua. A decisão não é minha, a decisão é tua. É uma entrega tua para Deus, uma entrega da tua vida para Deus. Pastor, mas como que eu faço para valorizar todos os dias a presença de Deus? Receba a Cristo como Senhor da tua vida. Entrega a tua vida a Cristo. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Porque se você entregar tua vida a Cristo, teu nome vai ser escrito no livro da vida, e você vai receber a presença de Deus. Sabe o que Jesus disse? Aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe Jesus, recebe a Deus também, recebe a presença de Deus. Por isso, meu irmão, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Porque você entregando a sua vida a Jesus, você vai receber a presença de Deus também. Pastor, eu quero, pastor, entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, porque eu quero valorizar a presença de Deus, e eu quero a presença de Deus comigo. Eu quero esta presença. Você que quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, levante a sua mão direita aos céus. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Isso, venha aqui diante do altar, porque eu vou orar pela tua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Se houver mais alguém, aproveita e vem aqui para frente. Não fica aí relutando contra esta verdade. Você precisa da presença de Deus. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Então vem aqui diante do altar. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu estou sentindo a necessidade de me reconciliar com Jesus. Você que está sentindo a necessidade de uma reconciliação com Cristo, está aí gritando dentro de você a necessidade desta reconciliação, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Você que quer se reconciliar com Jesus, vem cá. Vem cá, vem se reconciliar com Jesus. Isso, vem aqui diante do altar, vem se reconciliar com Cristo. Isso, não hesite não. Se você está sentindo o Espírito Santo falando aí no teu coração,
para você se reconciliar com Deus, vem aqui para frente, vem se reconciliar com Jesus. Pastor, eu já estou na igreja. Você que já está na igreja, eu tenho que falar isso para você. Não me vai dar uma de Abinadab, hein? Você precisa valorizar cada momento que você estiver na presença de Deus. Pastor, ora por mim para que eu aprenda a valorizar cada momento que eu esteja com Deus na minha vida. Pastor, ora para que o Espírito de Deus me ensine esta verdade, para que eu nunca olhe para as coisas de Deus e trate como se fosse algo comum. Deus disse isso a Pedro. Pedro estava sentado na sacada da casa esperando o almoço. Deus trouxe uma visão para ele e Deus disse: Pedro, levanta, mata e come. Ele disse: não, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse comum ou imundo. E aí Deus disse: não chame de comum aquilo que eu santifiquei. Não chame de comum aquilo que eu santifiquei. Quer dizer, a gente não pode achar que as coisas de Deus são comuns. Pastor, ora por mim, pastor, para eu valorizar cada dia mais as coisas de Deus. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Você que quer que eu ore por você, para que a cada dia você aprenda a valorizar mais e mais as coisas de Deus. Vem aqui diante do altar que eu vou orar pela sua vida. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está assistindo esta mensagem pelas redes sociais, pelo YouTube, até mesmo pela televisão. Você que até está ouvindo esta pregação pelo rádio. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, porque é Jesus que vai mudar a sua história e fazer de você não só uma pessoa que tem a presença de Deus, mas que tem a bênção de Deus. Então entrega a tua vida a Cristo agora. Se você por algum motivo se afastou, se reconcilia com Jesus. Não continua afastado de Deus não, mas se reconcilia com Jesus agora. Se você já está na presença de Deus, mas quer aprender a valorizar as coisas de Deus, para que nunca sejam comuns para você, ore conosco, ore conosco. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, você que quer aprender a valorizar as coisas santas, as coisas de Deus, para que nunca sejam comuns aos teus olhos. Digam assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida a Cristo e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna. Senhor, renova a minha fé, renova o meu ânimo, não me deixe fraquejar, mas me fortaleça para caminhar contigo. Senhor, me ensine a valorizar a tua presença. Eu quero ser como Obed-edom, que valorizava cada dia que a presença de Deus estava na sua casa. Senhor, me ensina a valorizar a tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas que estão recebendo a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas.
vidas que estão aqui comigo na sede estadual da Paz e Vida, e vidas que estão assistindo esta mensagem, ouvindo pelo rádio, e estão entregando a sua vida a Cristo. Senhor, escreva o nome delas no livro da vida, e lhes conceda o direito à salvação, e o direito à vida eterna. Olha, Senhor, para estas pessoas que já estão na tua casa, mas que querem valorizar a cada dia mais a tua presença. Senhor, não deixe elas acharem comum a tua presença, o estar na tua presença, mas que o Senhor ensine a cada dia este teu filho, esta tua filha, a valorizar os momentos que a presença de Deus está com ela. Olha para estes, Senhor, que se afastaram, mas que estão se reconciliando contigo. Lhes perdoe os pecados, as falhas e os erros. E Pai, fortaleça esta pessoa na tua presença, fortaleça este teu filho e esta tua filha diante de ti, em nome de Jesus. Sê com ele, sê com ela. Quando findarmos esta oração e esta pessoa se colocar de pé, que ela seja uma daquelas que valoriza o estar na tua presença, para que, como Obed-edom, em 3 meses ela esteja de posse da sua vitória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.